Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez em tua casa para honrar e engrandecer o seu nome. Amém. Pedimos a sua presença aqui e que possamos juntos louvar e engrandecer aquele que fez todas as coisas possíveis por nós. Amém. Nós queremos aqui colocar a nossa vida sobre o teu altar e que o Senhor faça o melhor e decida sobre aquilo que precisamos decidir. Colocamos também nas tuas mãos o pregador deste dia, que o Senhor o use e que o Espírito Santo esteja com ele. Amém. Te pedimos isso nos méritos de Jesus. Amém. Vamos todos nos posicionar para a entrada da Bíblia. Coloque sua Bíblia aí no peito. Querido Deus, nós estamos com sua palavra em nossas mãos. Vem falar conosco agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero me apresentar aqui. Eu fui convidado para estar aqui hoje. Na verdade, obrigado. Na verdade, irmãos, olha, eu trouxe uma mensagem aqui. Eu achei um livro. O livro era muito velhozinho, sabe? Eu estava... Na verdade, quando eu vou na casa do meu pai, na casa da minha mãe, eu fico dormindo num lugar onde tem uma estante. E eu fico olhando para aqueles livros lá. Eu até tirei uma foto, tem todos os livros de Espírito e Profecia encadernado. Tem todos. Eu acho que um dia desse eu vou pegar por herança, porque está lá parado, dá dó, né? Mas eu trouxe aqui alguma mensagem que traz para nós aqui algo de alerta. Nós temos que ter vitória. Ninguém gosta de entrar em algum lugar, em alguma coisa para perder. Todos nós queremos vencer. E nós sabemos que nós estamos lidando com alguém, nós estamos servindo alguém que veio para vencer por nós e ele dá a garantia de que qualquer coisa que aconteça não vai ser suficiente para tirar o verdadeiro adorador, aquele que acredita em Deus, vai tirar do caminho de Deus. E você que está em casa nos assistindo também, que você vai ver essa mensagem, que Deus possa conceder essa vitória para você, que Ele possa te dar um entendimento de como que você consegue se aproximar de Deus verdadeiro e fazer a sua vontade. Esse livro que eu estou falando aqui, é um livro que fala assim, a vitória da igreja na crise final. Nós sabemos que as coisas estão acontecendo de uma forma alarmante, tão rápida, que às vezes nós falamos assim, nossa, mas a semana já terminou, e assim as coisas vão de muito rápidas. E Deus ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida de que forma? Ele quer que você faça essa entrega da sua vida a Ele. Ele quer que você faça isso o mais rápido possível. Nós cantamos de que nós precisamos realmente do cuidado de Deus. E Deus ele cuida de nós a cada instante. Se você quer saber, não importa o que você decidiu, mas você está presente hoje, ou você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus quis colocar essa mensagem no seu coração. Ele quer que você possa desfrutar de uma resposta, que você possa dar uma resposta para Ele. Nós vamos começar lendo um texto. E esse texto está lá em Romanos capítulo 13, verso 11. Esse texto fala de um conhecimento, de alguma coisa que é necessário para poder saber se você está realmente agradando a Deus ou não. Esse texto nós vamos ler. Pode colocar na tela para mim, por favor. Eu não vou conseguir usar porque meu tempo é muito rápido. Nós vamos ler Romanos 13, verso 11. Se você não encontrou ainda na Bíblia, pode acompanhar ali na tela. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Eu não sei qual que foi o princípio que você acreditou. Um dia você acreditou em Deus, um dia você falou que queria servir a Deus. Eu não sei, mas eu acredito que eu decidi a minha vida quando eu tinha 11 anos. Porque até então eu ia na igreja porque meus pais me levaram. E eu tinha que decidir algum dia, certo? Quando eu tinha 11 anos eu me decidi. E eu nunca me arrependi. Mas eu sei que agora está mais perto a volta de Jesus, a qual eu abracei lá no ano que eu me batizei, com 11 anos de idade. Foi lá em Guarapuava, onde a gente morava. E nós sabemos que Deus tem dado esse privilégio para nós poder alcançar outras pessoas e nós temos que falar disso a nossa vida toda. Agora, ao falar das coisas que nós conhecemos, como esse verso falou, que nós conhecemos os tempos, como que você conhece o tempo? Algumas pessoas que predizem o tempo, eles falam assim, amanhã vai chover. E às vezes chega amanhã e não chove. Algumas vezes a pessoa fala assim, vai dar uma semana de tempestades. Às vezes passa uma semana e você não vê tempestade nenhuma. As pessoas, elas erram. Mas quando você começa a ver que Deus é um Deus que nunca erra, é um Deus que nunca mente, é um Deus que acerta em todas as vezes 100% do que Ele fala, e se Ele fala para você que vai acontecer algumas coisas, vai acontecer. Por isso nós devemos ficar firmes na palavra de Deus. E aqui também nós vamos ler um verso que também é muito importante, que está lá em Apocalipse 12, verso 17. Você pode conhecer de cor, mas é bom a gente ir lá ver. Porque as coisas de Deus, elas são tão fundamentais na nossa vida e elas não mudam. E o próprio Deus diz que Ele não muda. Então ali o verso fala assim, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse verso está falando para nós o seguinte, nós sabemos que Satanás, o dragão, ele está irado contra qualquer pessoa que faça a vontade de Deus. Qualquer pessoa. E aí você começa a analisar que você que está aqui dentro da igreja hoje, você que está aqui, você resolveu um dia fazer a vontade de Deus. Eu espero que na graça de Deus você continue com essa mesma intenção na sua mente, no seu coração. Eu estou feliz hoje porque eu estou falando aqui para a igreja e a igreja está repleta. E tenho aqui o Everton. Eu fiquei feliz em ver o Everton aqui e a esposa, né? Estou feliz em ver você aqui porque vocês estão no motivo da minha oração. Eu oro por você, porque você é um rapaz forte e eu admiro bastante. E espero que Deus te dê um abraço agora e que você sinta isso na sua vida. Assim como a Gisele, que é a nossa amiga de montanhas e de sempre aqui. E os demais também, a irmã com os filhos. A Fabiana, e assim, que Deus abençoe cada pessoa que entrou aqui hoje. Não sei, Deus trouxe você aqui, porque a mensagem de Deus para você é assim, eu sou o mesmo ontem, sempre, e eu vou ser eternamente. Se você tem tido problema longe de Deus, ou alguma coisa, fale para Deus o seu problema, Ele vai resolver. Ele é o Senhor dos milagres, Ele quer fazer por você aquilo que você não consegue fazer. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que por a gente estar dentro da igreja, a gente consegue fazer todas as coisas. E isso não é verdade, porque nós podemos fazer apenas o possível. O impossível somente Deus pode fazer. Sabe o que é impossível? É eu me salvar com as minhas próprias forças. Eu preciso de Deus. E Deus, Ele fala assim, eu vou estar com você em qualquer que seja o momento. E agora, quando nós entendemos ali que Deus está dizendo para nós qual que é o momento que nós vivemos, nós estamos vivendo numa terra corrompida, com um monte de problemas, as pessoas todas estão com fardos nas costas, e outras pessoas estudiosas estão tentando explicar qual momento nós estamos. Mas as pessoas, elas não sabem, nem elas mesmas explicar, e nem sabem qual momento nós estamos, mas Deus sabe. E Deus fala assim que Ele vai voltar muito logo, Jesus vai voltar muito logo, e nós estamos orando para que isso aconteça, mas antes de tudo, nós precisamos do Espírito Santo para convencer nosso coração naquilo que resta ainda entregar para Ele, sabe? Às vezes você já entregou para Deus muita coisa na sua vida. Você já fez muitos sacrifícios para Deus. E Deus, Ele entende isso, Ele está querendo ainda ampliar isso. E Ele quer que você faça uma entrega importante e pessoal hoje para Ele, sabe? Porque Deus, ele não deixou de amar ninguém. Ele ama todo o mundo. A salvação está para todo mundo. Agora, veja qual que é a salvação que os homens estão propondo por aí. Algumas pessoas, você já ouviu falar muito sobre isso, já viu falar das pessoas que estão procurando um outro mundo, outro planeta para morar? Você já ouviu.
Você já viu gente construindo bunkers, lugares embaixo da terra para escapar de guerra, de pestes ou tempestades ou terremotos? Você já viu isso falar? Isso cada vez mais você olha na internet, você vai vendo que pessoas estão fazendo isso. Mas você acha que essas pessoas vão conseguir escapar de um olhar de um Deus infinito que sabe todas as coisas e quando ele voltar trazendo recompensa, nenhuma pessoa vai poder se esconder? Nenhuma pessoa vai poder se esconder. E Deus está querendo que você decida acreditar que Ele sim está falando a verdade a respeito das coisas do fim do mundo. E Ele quer que você tenha essa esperança aí no seu coração, aonde você está agora. Eu não sei se você que está assistindo aí em casa já orou alguma vez. Sabe o que é orar? É falar para Deus aquilo que você precisa e Deus sabe antes de você falar, mas Ele quer que você mostre um reconhecimento. Se você tem uma dificuldade para entender qualquer assunto, peça para Deus indicar uma mensagem para você, que Deus possa estar com você também. Você também já viu pessoas estudando os astros. E essa semana mesmo eu estava vendo, e quando eu vejo alguma notícia dos astros lá, eu fico olhando pelo seguinte: as pessoas elas acham que conhecem os acontecimentos do espaço. Mas no espaço, nós sabemos que através da profecia, por onde Jesus vai voltar, não é verdade? Dizendo a profecia, de Ellen White fala que ele vai vir para a constelação de Órion. E essa semana eu estava vendo uma notícia dizendo que as pessoas, os cientistas estão olhando para essa constelação de Órion e está vendo um movimento lá. Um movimento muito bem sincronizado, que parece que quando alguém levanta, o outro senta, algo assim que eles não souberam explicar. E eles estão estudando para saber o que isso está acontecendo. Te vem alguma coisa na mente a respeito de Jesus voltar por esse caminho? Esse caminho está sendo preparado para Jesus voltar. Esse caminho está sendo, todas as coisas, as estrelas e tudo estão formando o lugar certo de todos os anjos voltar com Jesus. E eu acredito que isso é por causa da maldade que está acontecendo na terra. Você não viu tanta coisa má acontecer na terra, mas Deus diz assim que os seus serão protegidos. Por isso nós cantamos tanto hino hoje que fala da proteção de Deus, porque Deus é o único que pode proteger você. Talvez ele é o único que possa proteger você de você mesmo, das escolhas que você fez, das coisas que você ainda precisa fazer, sabe? Coloca na mão de Deus, mais uma vez, não é tarde para isso. Deus está chamando você hoje mais uma vez. Afinal de contas, quem que vai te dar mais oportunidade do que Deus? Se não for o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus, que veio trazer a paz. Falando-se em paz, o que acontece hoje? As pessoas não estão falando de paz em vários lugares? Os países estão falando, aí tem guerras, e aí as pessoas que querem a paz vão lá e fazem reuniões para que a paz possa ser mantida ou possa voltar a ter paz. E sabe quando que as pessoas vão conseguir ter paz? Da forma quando eles estão buscando a paz? Nunca. Deus é uma pessoa que Ele tem a paz em suas mãos. Ele é a paz. Se você estiver com alguma dificuldade, você pode ter certeza que você levando sua prece a Deus ali, ninguém precisa saber. Você fala para Deus o que você está pensando e Deus já vai estar esperando essa tua prece para poder te responder da melhor maneira possível, até melhor do que você mesmo imaginou. E quando nós vemos essas atividades aqui que as pessoas estão falando de paz, de união, existe uma igreja, não sei se todos conhecem, é uma igreja que se retrata da seguinte forma: ela é uma igreja para todos, ela aceita qualquer religião lá. Então, se você quiser ir lá, a porta vai estar aberta. Você falar lá é outra coisa, não sei, mas é uma igreja para todas as religiões. Eu já vi pessoas que frequentam essas religiões. Assim, eles são de uma religião que não tem a igreja perto, então eles vão naquela, porque lá todas as religiões estão lá e todo é bem-vindo. Nós sabemos que essas formas de união que as pessoas estão pregando também é uma forma que Deus falou assim que não vai dar certo. A união do povo de Deus com Deus é a única união possível de salvação. Outras uniões com pessoas importantes, com pessoas que têm fama, não vai levar a uma decisão especial a fazer a vontade de Deus. Por isso, quando nós lemos aquele verso do Apocalipse que fala que guarda os mandamentos de Deus, significa que o mandamento de Deus nunca foi mudado, nunca foi autorizado a mudar. Quem mudou, e quem está vindo aqui no domingo à noite, a gente está vendo o pastor explicando aquela linha que Deus nunca mudou. Quem mudou foi as pessoas, foram os tempos, mas Deus nunca mudou. E eu não esqueço do que eu estou aprendendo. Eu espero que você, amanhã, vai ter aqui o pastor falando
Muito importante esse assunto. Se vocês puderem vir, por favor, é um convite que eu estou fazendo para vocês. Porque é uma coisa que é muito bom de a gente compreender que Deus não erra. As pessoas erram, as pessoas colocam outras ideias, as pessoas pregam outras verdades que não são verdades, mas a verdade de Deus, ela permanece. E isso é o mais importante. E Deus, ele pode permanecer em você, se você estiver fazendo a vontade dele. Então, não adianta as pessoas ter palavras formosas ou esperanças falsas. Deus está trazendo a verdadeira paz que todos nós precisamos ter. Eu trouxe aqui um complemento, e esse complemento são 2 pequenas historinhas, só para a gente analisar algo que acontece quando Deus entra na sua vida. Aqui fala de uma planta que eu não conheço, acho que nem vocês conhecem, mas que essa planta ela estava bem no lugar onde que se tirava carvão. E quando você sabe que quando se tira carvão, tudo que está em volta fica preto, né? Que o carvão é preto, ele sai aquele pó e tudo fica preto. E as pessoas passando por ali notaram que tinha uma florzinha branca, bem ali próxima, e essa florzinha estava branca. Embora tivesse todo aquele carvão ali do lado, aquela poeira em todas as outras plantas, aquela florzinha branca estava branca. Não tinha uma fagulha de pó em cima dela. E eles então foram lá e olharam a composição da planta e perceberam que ela tinha algo que expelia aqueles pozinhos. Quando o pó caía nela, ela tinha tipo um verniz assim que não deixava aquele pó chegar a calar nela. E por isso que ela era branca, mesmo no meio de um pó tão escuro. Isso significa quando você está com Deus, não importa qual é a situação do mundo, não importa qual é a sujeira que está do lado, não importa qual que é o mal que está rodeando. Quando você se colocar na mão de Deus, você vai ver que Ele te protege de qualquer mal e você vai ser branco como Deus promete que você vai ser. Como Deus promete que o teu coração vai ser se você entregar Ele o coração. Deus não vai pintar o seu coração, Ele vai transformar ele e ele vai ser branco. E uma segunda historinha fala de uma outra condição. Quando a pessoa ela é transformada, mas ela não aceita essa transformação. Fala de um senhor que tinha muitas posses e ele passou e viu um mendigo jogado ali na rua e ele falou assim, vou fazer algo por esse mendigo, vou mudar a vida dele. Pensou ele, né? Pegou ele, colocou no carro, levou lá no lugar, mandou cortar o cabelo, que estava tudo ruim, tomar banho, fez tudo que precisava por ele. Ele ficou uma pessoa que, se visse aquele mendigo antes e depois, ninguém ia reconhecer. Deixou ele perfeito, parece que estava tudo limpo, tudo certo. Mas ele não conseguiu mudar o quê? Por dentro. O que ele pensava, como que ele agia. Por que ele não pôde ser mudado por dentro? Porque aquilo que foi feito por fora não chegou a contagiar ele. Não chegou à parte de dentro. Então nós temos que fazer, essa segunda história fala assim, que Deus ele quer transformar a sua vida por completo. Tem muitas pessoas que chegam até Deus e falam assim, eu aceito a transformação. E Deus começa a fazer uma transformação. E chega um momento, essa pessoa acha que já está transformada o suficiente e fala, não quero mais isso. Infelizmente. E nós estamos num tempo, irmãos, que segundo aqui, diz aqui, nós estamos num tempo em que nós temos muitas informações, nós sabemos muito bem tomar decisões, mas muitas vezes nós deixamos isso para depois. Esses temas aqui não é para assustar as pessoas, mas o que está para sobrevir, o que vai acontecer um pouco antes, aqui diz aqui a vitória da igreja na crise final, esse livro está falando assim que vai ter uma crise. E olha, não é novidade se eu falar para vocês em crise, você já pensa em quantas que está acontecendo no nosso mundo agora, nesse momento. É crise financeira, é crise de guerras, é crise de alimento em muitos lugares. E essas crises vão se intensificando. Por que essas crises vão se intensificando? Porque as pessoas elas buscam uma solução num meio onde que não há o que Deus falou. Então as pessoas falam em Deus, mas as pessoas negligenciam muitas coisas que Deus está querendo que as pessoas façam. O que realmente nos separa da vinda do nosso Senhor e que está retardando o glorioso acontecimento é a tarefa que Deus ansiosamente deseja realizar em sua igreja hoje, em cada um de nós. O que é essa tarefa? Deus quer fazer uma transformação. Deus quer fazer uma transformação no coração de cada pessoa que aqui entra. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente com seu povo, então
virá para reclamá-los como seus. Irmãos, a igreja hoje ela está sendo perseguida, e nós estamos nas bordas da eternidade, e o anjo poderoso de Deus que desce do céu põe-se em pé sobre a terra, e de acordo com o Apocalipse 10, ele clama com forte voz e jura em nome de Deus, nos assegura que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E como nós sabemos, quando um profeta fala, ele não está falando aquilo que ele mesmo produziu, mas sim aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Então eu quero agora, vamos para essa parte muito importante, que são 5 acontecimentos que ocorrem na igreja agora, hoje. Acontece não somente agora, hoje, mas como já tem acontecido já há um tempo atrás. E a gente acha que ainda está para vir. Veja bem, esses 5 grandes acontecimentos que ocorrerão no panorama da igreja, que afetarão profundamente os seus membros e todos os filhos de Deus, são a sacudidura, a reforma, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus. Enquanto você espera que aconteça uma coisa, está acontecendo, na verdade, todas as coisas. Então você tem que ficar bem atento, assim, Deus quer salvar você agora. Tem pessoas pregando aí que você não precisa fazer nada agora. Não precisa você fazer nada agora. Apenas vá na igreja que fala de Deus, faça o bem para todas as pessoas, você será salvo. Não é verdade. A pessoa que estiver buscando a salvação, ela precisa estar certa de que a igreja verdadeira de Deus prega toda a Bíblia e não somente uma parte. A segunda coisa é que Deus ele quer que você reforme aquilo que falta na sua vida, e você não vai fazer isso sozinho. O que falta na sua vida, Deus sabe e você sabe. E você pode pedir para Deus te restaurar agora, e Ele vai começar uma restauração agora. Talvez Ele não termine hoje, porque talvez a tua vida esteja uma bagunça muito grande, mas Ele quer começar essa reforma. Quando que você vai começar? Que não seja igual a minha reforma lá em casa. Eu estou lá para fazer faz alguns anos minha reforma e não sai, porque está difícil. Mas a reforma que Deus quer que você faça é para sair. É porque não é você. A reforma é você que vai entregar para Deus aquilo que você não consegue realizar, e Ele vai realizar por você. Essa é a reforma que Deus quer. É uma reforma fácil. O investimento já foi feito lá na cruz. E o sangue dele é suficiente para salvar você de qualquer consequência, de qualquer escolha que você tenha feito errado. Hoje ainda dá tempo de você recuperar o tempo perdido. Deus te dá esse tempo. Então, irmãos, essas coisas que ocorrem na igreja, você quer muito receber a chuva serôdia, mas você está recebendo a chuva, as gotas da temporã. E você precisa entrar nessa obra de todo o seu coração, de todo o seu amor e entendimento. Por quê? Porque o céu é para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor agora. Todas as pessoas que estão ao seu redor agora. Você precisa viver para salvar, você precisa falar para salvar. As pessoas precisam olhar para você e ver que em você há algo diferente. E essa diferença não é porque nós somos melhores do que os outros. Nós não podemos achar que Deus ele está cuidando apenas de nós. Nós não somos egoístas e, portanto, queremos que Ele cuide de todas as pessoas, que as pessoas entendam que Deus está cuidando delas e que elas recebam a vontade no coração, através do Espírito Santo mesmo, de se entregar a Jesus e poder fazer parte de um povo que está fazendo a vontade de Deus. Esses 5 acontecimentos cessarão abruptamente na hora em que terminar o juízo investigativo e começar o tempo da angústia. Todos esses tempos que a Bíblia fala, que o Espírito de Profecia fala, são tempos que estão sob o domínio de Deus. Deus ele é o dono do tempo. Ele dá um tempo para nós. Tem um provérbio que fala assim: há tempo de você nascer, há tempo de morrer, há tempo de todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de fazer todas as coisas. E Deus é quem dá esse tempo para nós. E nós queremos aproveitar ao máximo este tempo. Veja bem, então, o que nós precisamos de fazer. Nós estamos participando do bendito processo de selamento do povo de Deus? É umas perguntas que esse livro vem trazendo. Desfruta de uma experiência cristã significativa e profunda, ou se trata de uma experiência superficial ou formal? Sabe por que essa pergunta? Muitas vezes a gente acha que eu já fiz o suficiente. E além do mais, existem umas pessoas que falam assim: não, eu já estou salvação garantida, porque lá no passado eu fundei igrejas, eu trouxe para Deus 20 pessoas, eu já estudei a Bíblia, fiz o ano bíblico várias vezes, eu conheço todo o Espírito de Profecia, eu já não preciso me preocupar daqui para frente. Está certo uma pessoa assim?
De forma alguma. Isso é mais um engano do inimigo, né? Eu preciso estar hoje me afirmando da mesma forma quando eu comecei. Porque nós só vamos ser atingidos por uma verdade completa lá no céu. Porque aqui na terra nós não usamos toda a nossa inteligência para formar nossos verdadeiros ideais. Se não for Deus guiando nossa vida, nós não sabemos o que nós vamos pensar sobre o dia da manhã. Mas o dia da manhã é algo que Deus já sabe. Para você e para mim, para nossos filhos, para quem for, que Deus queira que esteja lá no céu e que esteja sincero lá no seu coração. E a entrega que você precisa fazer para Deus, ela não deve ser superficial e nem formal. Deve ser de verdade, deve ser uma entrega que nem que essa entrega comece lá na informalidade, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir guardar só para você. Você vai chegar aqui e vai falar assim, eu quero me entregar a Deus e quero que todo mundo saiba disso. Você não vai ter vergonha de Deus, sabe? Estou também me protegendo com a poderosa armadura de Deus, de modo que estejam plenamente preparados para passar pelo tremendo tempo de peneiramento? Posso eu resistir à prova de tal sorte que nada nem ninguém me separa do amor de Deus e de uma completa identificação com a verdade e com a igreja de Deus? Num tempo em que a traição, a apostasia, a perseguição estarão em ordem do dia? Se você analisar hoje, como que está a igreja? Não somente aqui, se você analisar a nossa. Quantas pessoas mais que poderiam estar aqui hoje que você só passa na sua mente agora? São bastantes pessoas. E quantas pessoas que você gostaria que estivesse aqui? Pensa, quantas pessoas a mais? Essa igreja nem suportaria todas as pessoas que você pensou agora em milésimos de segundos. Por que isso? Porque você quer a salvação para essas pessoas. E muitas vezes, como a gente estava falando na lição, a gente quer que as pessoas se salvem, as pessoas sequer parece que dá vontade de amarrar ela, se puxar junto, mas não dá, porque ela tem a liberdade dela, você não pode interferir. Deus não interfere, por que nós vamos interferir, né? E cada um de nós tem um momento de fazer aquela entrega especial para Deus. Não precisa ninguém saber, mas vai chegar um momento, eu digo, que você não vai suportar ficar só para você, porque você vai sentir um alívio muito grande de fazer essa entrega para Deus. E Ele quer que você faça essa entrega de verdade. Estou recebendo diariamente a chuva temporã do Espírito Santo e assim alistando-me para poderosos aguaceiros da chuva serôdia? Eu preciso estar fazendo isso. Eu não posso orar assim, Senhor, quando cair a chuva serôdia, lembra de mim, me dá um pouquinho para mim. Não é assim, irmãos. Aquele que estiver trabalhando, buscando, estudando a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, qual que seja a situação, seja ela perigosa ou não. Porque às vezes na liberdade que nós temos hoje de falar de Deus, de carregar nossa Bíblia, ninguém está nos cercando e falando assim, se você orar agora eu vou te matar, se você abrir esse livro aí, vou acabar com a sua vida. Nós temos a liberdade, está muito fácil. E se nós pregássemos mais, e se nós defendêssemos mais a verdade, talvez nós não estaríamos então num momento de paz, já estaríamos um tempo para frente. Mas nós temos que primeiro permitir que Deus acorde nós, talvez de um sono, talvez de algo que a gente acha que está normal. Deus Ele quer transformar a nossa vida, a gente acha, já transformou. Na verdade, Deus quer transformar ainda mais. Ele quer que você ainda ande a segunda milha com Ele. Ele está andando a milha conosco. Ele já fez isso quando andou aqui na terra. E Ele quer nos dar uma chuva muito grande, onde que nós vamos ver realmente acontecendo assim, vossos filhos profetizarão, né? E assim o Evangelho será pregado de uma forma muito mais rápida. Mais uma perguntinha, estou com suficiente ativo testificando de Cristo, de modo que Deus me possa usar em breve durante a maravilhosa manifestação dos milagres pentecostais dos dias finais e na iluminação da terra inteira com a última e gloriosa mensagem de demonstração? Se existem algumas coisas que não depende tanto de nós, uma coisa depende, a pregação do Evangelho. Deus, a oração que nós podemos fazer hoje é assim, Deus, me use, me ajude e me dê essa graça de pregar de tal forma que convença as pessoas através do meu viver, mas que converta através do poder de Deus. Eu quero, nessa manhã, tem muita coisa aqui para falar, mas o tempo passou e eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu tenho aqui da meditação desse ano, tenho certeza que você também já esteve com essa verdade lendo no dia, aqui não sei se você lembra, no dia 6 de maio, a nossa meditação desse ano falou assim que flertar com o erro. Não sei se você lembra. E eu achei interessante quando fala aqui,
Um estilo de vida separado de Deus que coloca as coisas espirituais em segundo plano. Nesse caso, problemas emocionais mal resolvidos podem ser potencializados por uma relação distorcida com a espiritualidade. Eu espero que você não esteja vivendo isso. Também ele fala aqui que o legalismo e até a conduta descompromissada com a fé. Sabe aquela conduta assim, eu tenho fé, mas não tenho muito compromisso. Então, se alguém falar alguma coisa, eu não defendo nada, fico na minha. Isso não é ser um cristão. Se alguém falar alguma coisa e você puder dar a resposta para salvar a pessoa, você precisa dar, por mais dura que seja. Veja lá quando João Batista teve que dar uma resposta lá, ele falou assim, raça de víboras. Acho que foi bom para quem ouviu? Acho que não. Espero que não precise chegar a esse ponto, mas Deus ele quer chamar você a um compromisso com a fé. Segundo, ele fala assim, tentação ou a guerra entre a natureza carnal e espiritual. O que for mais alimentada tende a ganhar a batalha. Lembrando que o ideal é evitar o terreno encantado da tentação. Se você estiver vendo uma tentação na sua frente, fuja dela. A tentação é tudo aquilo que não faz parte de agradar a Deus, que é oferecido gratuitamente pelo inimigo em qualquer lugar que você vai. E você não precisa aceitar. Deus ele vai te dar força para você poder resistir. Você precisa pedir essa força para Deus. Você não tem ela, mas Deus pode te dar. No começo, o pecado traz alívio, satisfação, prazer temporário. No entanto, ele sempre leva a dor e frustração e o afastamento de Deus. Está lá, vamos ler o verso. Vamos ler o verso. Está em Isaías 59, verso 2. 59, verso 2 de Isaías está falando algo que é para você prestar atenção nessa manhã. Vai ser colocado na tela. Se você encontrou, se quiser ler também, fique à vontade, pode ler para nós, por favor. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não ouça. Pois é, então o pecado ele faz separação? Faz. Deus está falando nesse verso e em outros mais da Bíblia que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, para que você vai ficar separado de Deus, que é a única salvaguarda nossa, né? E os vícios, repetidas quedas tendem a aprisionar a pessoa. Sua sina é aumentar cada vez mais e mais a dose do erro, na esperança de experimentar de novo a sensação de prazer. E aí, diz assim que hoje você encontra misericórdia nos braços de Deus. Se você tem qualquer dificuldade com qualquer situação dessa que foi falada aqui, você pode ter certeza que Deus está mais do que disposto a te dar um abraço de vitória. E você vai poder começar agora os passos para a vitória sobre o seu erro, sobre o desconforto que está trazendo para você muitas vezes. E finalizando, eu quero ler uma pequena parte de 13 de julho, que era um domingo, que é um retrato do nosso tempo. Eu não vou ler tudo, mas somente a última parte fala assim: o desafio para os cristãos é olhar para tudo isso com a sabedoria, tendo a Bíblia como inegociável regra de fé e prática. Devemos manter sempre o dedo no pulso dos acontecimentos, não por motivo ingênuo ou sensacionalistas, mas para sermos verdadeiros intérpretes da história. Somente assim perceberemos o ponto em que estamos e para onde caminhamos, que a nova terra seja o nosso destino, o Evangelho, a nossa bandeira e o nosso próximo endereço. Que Deus abençoe nós, que nós possamos, porque nós, com a nossa força, não conseguimos vencer. Mas com a força de Deus, nós todos vamos ser vitoriosos. Que Deus abençoe você e a mim. É o desejo e a oração nessa manhã. Amém. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e também nos fez uma promessa de que um dia vai nos receber nas mansões eternas. Nós queremos, Senhor, que com o Teu poder nós possamos a cada dia vencer nossas batalhas pequenas ou grandes, mas que cada dia nós possamos levar até Suas mãos para que ao nós levarmos nosso fardo a Ti, o Senhor também cumpra uma outra promessa que fala que o Teu fardo, Senhor, é muito mais leve para nós. Esteja nos abençoando em todos os lugares onde que tiver alguém clamando por Teu nome, possa ouvir socorro, o Senhor possa estar com ela, o Senhor possa dar vitórias, e que acima de tudo, Senhor, nós como um povo de Deus possamos ter confiança de que
os tempos estão difíceis, estão tristes, estão cada vez mais calamidades, mas nós sabemos que tudo isso é necessário para que as pessoas acordem para o momento em que estamos vivendo e abracem o Senhor e possam ser salvos. Nós pedimos, Senhor, possa estar conosco, nos contemplando com essa graça, com essa vitória nesse dia e sempre. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É um grande prazer você assistir essas palestras, mas um prazer é maior quando você vem na igreja. O esforço da gente preparar um programa, um sermão, a mensagem, é bastante grande. E a presença de quem está na igreja anima a gente. Então, um apelo para você não faltar nos outros cultos. Isso ajuda a igreja e ajuda o pregador.